Olá, meus queridos, nós vamos agora para a nossa primeira aula, falando sobre os efeitos do louvor e da adoração nas nossas vidas. Quando eu falo do efeito do louvor e da adoração nas nossas vidas, eu estou falando, na verdade, daquilo que ela causa em nós, né? De como isso traz um impacto ao nosso coração, à nossa vida, à nossa conduta. Falamos um pouquinho sobre a questão de como nós ficamos parecidos com Cristo, né? Na introdução. E nós vamos ainda continuar trabalhando essas questões, querido. Por quê? Porque existe um efeito dentro de nós, né? E a primeira coisa que eu quero definir é que a questão do louvor e a adoração, ela não muda Deus. Aliás, irmãos, as nossas práticas cristãs, nenhuma delas vai mudar Deus, né? Deus é o mesmo antes e ele é o mesmo depois de você orar. Deus é o mesmo antes e depois de você jejuar. Deus é o mesmo antes e depois de você adorar. A realidade é essa. Mas a adoração, ela não muda Deus. A adoração, ela muda a nossa vida. Ela traz um impacto ao nosso coração. E é isso que eu quero que você entenda, querido. Que isso vai transformar você. Quando você vive debaixo desse propósito de louvor e adoração, isso vai trazer uma grande mudança para a sua vida, né? Isso não vai transformar Deus. Deus não necessita, querido. Deus não tem necessidade alguma, né? A Bíblia chama Deus do El Shaddai. El Shaddai é um dos nomes hebraicos para Deus, que significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente. Então, Deus não necessita de nada. Deus não tem necessidade alguma que a gente possa adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo. Ele vai ser o mesmo que se isso não acontecer. Mas isso vai mudar a nossa vida, tá bom? Então nós vamos tratar essa questão, nós vamos mexer nesse assunto, como o Deus Todo-Poderoso ele não necessita de nada. É nós que necessitamos. Como o louvor e a adoração muda eu e você, não muda Deus. Tá? Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero usar é um texto para mim fantástico, está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Né? Esse texto fala sobre Paulo, quando ele está em Atenas, e a Bíblia diz que ele olha a situação do lugar, né, que está entregue à idolatria, que está numa situação muito difícil. A Bíblia diz que o espírito se compungiu dentro dele. Irmãos, isso me chama atenção, porque, querido, quando Paulo vê aquela situação, ele fica mexido, o Espírito Santo trabalha dentro dele de uma forma muito poderosa no espírito dele. Irmãos, e ele fica impactado com aquilo ali. Sabe, querido? Porque quando você está num ambiente ruim, você que é de Deus, quando você vê pessoas no pecado, ou quando você vê uma situação fora do padrão de Deus, naturalmente, quem tem o Espírito Santo, ele não vai ficar bem, né? E ele, querido, ficou com o espírito impactado naquela situação. E a Bíblia diz, querido, que quando ele está andando ali, vendo a cidade entregue à idolatria, ele consegue encontrar um altar. E o altar estava escrito ao Deus desconhecido. E quando ele encontra isso, ele começa a pregar e a ensinar o evangelho do Senhor para eles, né? Vamos ler o texto. Diz assim, ó, ele começa a explicar que esse era o Deus que ele servia, que esse era o Deus que ele amava, que esse era o Deus que ele se entregou, e ele começa a explicar quem era o Deus dele. Ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Quando ele aproveita aquela situação ali, né, para poder falar do Deus que ele serve. E eu acho muito interessante, querido, dentro do ensino de Paulo, a forma que ele apresenta Deus. Ele coloca Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor. A palavra Senhor é dono. Então ele está dizendo, ele é dono dos céus, da terra, e não habita em templo feito por mãos de homens. Então a primeira característica que a gente vê aqui é Paulo apresentando Deus como criador de todas as coisas. Então é fato que Deus não necessita de nada, irmão. Ele que criou, ele é dono. Todas as coisas se sujeitam a ele. Ele é Senhor absoluto de tudo. Ele é dono de tudo. Então, assim, querido, é importante a gente compreender essas coisas. E ele diz o seguinte, que ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele diz o seguinte, vamos continuar. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Eu gosto dessa expressão, como, né, se ele necessitasse ou necessitando de alguma coisa. Deus não necessita de nada, irmão. Deus não necessita em nada. Deus não necessita do seu louvor e da sua adoração. Fato é, querido, que Deus não vai mudar se você deixar de adorar Ele. Deus não vai, irmão,
ficar triste, deprimido, se você deixar de louvá-lo e engrandecê-lo, né? Porque ele é dono de tudo, ele não necessita de nada, ele é senhor de todas as coisas. E a Bíblia vai explicar o seguinte: pois ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. E é interessante a didática que eu ensino. Por quê, querido? Porque ele está dizendo o seguinte: ele não necessita de nada. Ele não necessita, ele criou todas as coisas. Mas depois, dentro desse paralelo, ele diz assim: pois ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, é nós que necessitamos. É nós que necessitamos, porque é ele, vem dele. A vida, né, a respiração, né, e todas as coisas. Então é nós que necessitamos dele. Então, querido, fica claro aqui para nós que nós temos a necessidade de que ele faça algo na nossa vida, porque senão, querido, nós não estamos vivos mais, né? E aí ele vai explicar, querido, qual é o propósito do ser humano na face da Terra. Eu acho tão interessante esse texto, porque ele vai explicar qual é o propósito, né? O propósito da vida. Você já parou para pensar qual é o propósito da sua vida, querido? Ele vai trazer aqui o ensinamento de qual é o propósito da vida. Ele diz assim: e de um só sangue, isso é uma referência a Adão, fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando o tempo já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Irmãos, o propósito de toda a criação é que a gente possa buscar ao Senhor. Então, assim, querido, Deus fez a gente com um propósito, irmão. Eu costumo dizer, querido, que o maior propósito da nossa vida é buscar ao Senhor. O plano, querido, é buscar ao Senhor. Quando você vê, por exemplo, Marta e Maria, aquele episódio onde Maria está nos pés do Senhor e Marta está ali afadigado com um monte de coisa, correndo atrás de um monte de coisa. Jesus fala: Marta, Marta, você está ansiosa, você está aí preocupada com um monte de coisa, e uma coisa só é necessária. Irmãos, ele está dizendo que só existe uma necessidade na vida. E a necessidade, querido, ele está dizendo, é estar aos pés do Senhor, é buscar a presença do Senhor. Essa é a necessidade, não de Deus, é nossa. Então, assim, querido, uma coisa é necessária: buscar esse momento de adoração. E buscar, querido, quando eu falo de buscar, eu acredito que a forma de conexão que nós temos com Deus, muito poderosa, é quando nós estamos adorando, irmão. Quando nós estamos louvando, quando nós estamos buscando a presença de Deus. Isso é uma forma de conexão, querido, né? Então, assim, é muito importante a gente compreender esse texto, porque a Bíblia está deixando bem claro, irmão, que Deus criou todos para que pudessem buscar a presença dele. Querido, isso é fantástico. Você foi criado com um único propósito: para buscá-lo, para ter relacionamento com ele. Irmão, se você tem dado desculpas, e se você tem falado: não, minha vida é muito corrida, minha vida tem acontecido tanta coisa, eu estou correndo para lá, para cá. Irmãos, então, querido, se você não consegue cumprir o maior propósito, o único propósito da sua vida, qual é a satisfação de viver? Qual é a alegria de viver? Se você não consegue agradá-lo, gastando tempo com ele, buscando, tendo esse tempo de adoração, tendo esse tempo de contato com ele, querido, qual é a satisfação? Qual é o propósito da vida, irmão? Então, assim, querido, Deus está colocando algo muito fantástico aqui. Aí ele vai continuar. Ele diz assim: ó, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Irmãos, quem que vai tatear? Né? Tatear é quando você está procurando, né, querido? Geralmente você vai tatear quando está escuro, né? Então, quem está tateando é porque ele está, de alguma forma, com a visão limitada. Eu acho tão interessante esse ensinamento, porque o que Deus está dizendo? Se, mesmo que você esteja debaixo de uma cegueira espiritual, mesmo que você esteja com dificuldade de conseguir encontrá-lo, né, com dificuldade de se relacioná-lo, Deus está dizendo o seguinte, de se relacionar com ele, Deus está dizendo o seguinte: vai tateando. Ele está deixando bem claro, irmão, vai tateando, vai procurando, né? Vai tateando. Querido, a ideia de Deus aqui é ser achado, porque a continuação do versículo ele diz: ainda que ele não está longe de cada um de nós. Então, o planejamento de Deus é ser achado. Irmãos, talvez, eu estou falando com gente, querido, que está com dificuldade. Você fala: pastor, eu queria mesmo, de verdade, ter um tempo de adoração,
pautar o meu dia nesse propósito de adorá-lo, de se entregar a Ele, de ter relacionamento com Ele, de ter mais profundidade com Deus. E talvez você esteja sentindo isso. Fala, pastor, eu queria, mas eu não consigo. Irmãos, e muitas vezes a gente está debaixo de uma cegueira. Por quê? Porque às vezes a gente está tão introduzido com as coisas do mundo, tão empolgado com as coisas do mundo, vivendo tanta coisa, que a gente, muitas vezes, o espiritual está muito baixo. Mas o que ele está querendo dizer? Vai tateando, vai procurando. Irmão, se dá um blackout na sua casa, acabou toda a luz, a força, tá? O que você faz, querido? Você vai tateando para poder procurar achar um celular para acender, você vai procurar para acender uma vela, eu não sei, querido, você vai de alguma forma procurar alguma luz. Porque, irmão, você vai tentando achar uma forma, né? Com Deus é a mesma coisa, vai tateando, querido. Eu queria dizer para você, você pode começar o seu dia adorando, cantando um hino para Ele. Você pode, de alguma forma, querido, começar o seu dia louvando, lendo uma palavra. Você pode estar trazendo um devocional no seu relacionamento com Deus, né? Cantando um hino. Você pode estar lendo uma palavra, você pode estar ouvindo hinos, acompanhando isso, né? Então, assim, tendo esse tempo de adoração, sabe? Se tranca um pouco na hora do seu almoço, eu não sei. Você quem sabe? Eu não sei o seu horário de trabalho, mas assim, tem um tempo de adoração. Tem esse tempo, diga, Deus, eu quero ser atraído, eu quero ser atraído para o Senhor, eu quero estar mais próximo, eu quero que o Senhor esteja mais próximo de mim. Vai cantando, querido, adorando, vai se relacionando, vai se envolvendo nesse ambiente, vai tateando, irmão. Vai tateando, porque muitas vezes, dentro dessa limitação e essa dificuldade que você tem, Deus está dizendo o seguinte, eu quero ser achado. Irmão, a ideia de Deus é ser achado. A Bíblia diz, querido, que Deus ele diz algo fantástico, ele diz, serei achado por vós, diz o Senhor. Ele diz, buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então vai buscando, irmão. Vai buscando. Ele está dizendo, eu vou ser achado de vocês. Querido, você já brincou com criança? Quando você brinca com criança, qual que é o propósito seu? Quando você brinca de esconde-esconde, você quer ser achado. Você não vai se esconder para que as crianças nunca mais achem você. Você vai ficar num lugar de fácil acesso. Deixa eu dizer para você, Deus está num lugar de fácil acesso, irmão. O que ele está querendo é ser encontrado. O que ele está querendo, querido, é se relacionar com você. Que de alguma forma você possa ter esse tipo de relacionamento com ele. Deus te ama. Deus te ama. Deus, ele quer se relacionar com você. A Bíblia diz que de um só homem ele criou toda a geração para que pudesse buscar. Irmão, se Deus criou o ser humano para que pudesse buscar, se há um planejamento no coração dele, se ele está dizendo, eu quero ser achado, que depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Depende da nossa busca, da nossa entrega. Deus quer se relacionar, querido. Deus quer ter contato com você. Deus quer que você possa achá-lo. Querido, o propósito é buscar de todo o coração. O propósito é ir tateando. O propósito é dizer, Deus, eu tenho as minhas debilidades. O Senhor sabe. Eu tenho as minhas dificuldades. O Senhor sabe das minhas limitações. Mas eu vou buscar. Eu vou tatear. Eu vou bater. Eu vou buscar. Eu vou buscar até te encontrar, Deus. Eu vou buscar até, Senhor, que o Senhor possa se manifestar a mim. Irmão, Deus quer se manifestar. Deus quer, querido, que você possa achá-lo. Vamos continuar a leitura. Ele diz o seguinte, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele, querido. É nele. É nele, irmão. Nós somos para a glória dele, querido. Tudo que você tem, que você é, depende dele. Ele diz, nele vivemos. Nele nos movemos e existimos. Você só existe por causa dele. Ele sonhou com você. Ele planejou você. Ele acreditou em você. Ele trouxe você para essa terra, querido. Não foi à toa. Há um projeto de Deus para a sua vida. E isso é claro, né? Ele diz assim, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Interessante, querido, porque Paulo aqui, irmão, ele está, querido, diante dos gregos, né? Ele está diante do palco da filosofia. Os gregos, irmãos, eram os cabeças pensantes da época, né? Sócrates, Aristóteles, Platão, todos eles vieram da Grécia, querido, né? Então pensa num povo onde havia uma indagação, onde havia uma pergunta, quem sou, para que eu nasci, para onde eu vou. Então quando Paulo está abordando todas essas coisas,
né? Nele nós nos movemos, existimos, nele nós... Paulo está deixando bem claro, querido, trazendo respostas para eles, quais eram os propósitos de Deus. Mas eu acho fantástico a abordagem de Paulo, porque ele aproveita toda a cultura da época e toda a forma deles pensarem, e ele diz assim, ó, porque nele movemos e existimos. Como algum também dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Então ele está pegando, querido, palavras que os poetas da época disseram, né? Ele está pegando palavras, querido, de pessoas que disseram na época, né? Os próprios poetas deles, os próprios gregos, né? E ele diz o seguinte, quando ele trata o versículo 28 a 29, ele diz o seguinte: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata, pedra preciosa, pedra esculpida, por artifício e imaginação de homens. Então ele usa a própria afirmação deles, né? Que eles disseram, somos também a sua geração, para dizer para eles, não faz sentido. Como você está dizendo que vocês são a geração dele, e ao mesmo tempo vocês adoram pedra, né? Pedra esculpida, prata, ouro, ele está dizendo, não faz sentido. Se os próprios poetas disseram que nós somos a sua geração, não faz sentido o que vocês estão fazendo, né? Então, querido, o que ele está querendo dizer? É incoerente. O que vocês estão fazendo é incoerência. Vocês falam que vocês são a geração do Senhor. Vocês falam que existe um Deus. E vocês estão adorando outros deuses, feitos de prata, de ouro, de pedras esculpidas. Ele está dizendo que não faz sentido. Então, assim, a abordagem de Paulo para ensinar o propósito da vida humana, né, o que Deus espera de nós, é fantástico, querido. É fantástico. Né? Então, assim, irmãos, Deus ele não necessita de nada. Deus não necessita de nada, querido. Ele é absoluto. Então, assim, a adoração ela vai transformar e mudar eu e você. Ela vai nos conectar com Deus de uma forma poderosa. Porque, assim, querido, ele espera que a gente vá, nem que seja apalpando, irmão. Nem que seja de alguma forma, debaixo de uma cegueira, né? Que a gente vá tentando. Tente, irmão. Tente. Tente, querido, quantas vezes for preciso. Tente todos os dias. Diga, Deus, eu te quero. Eu te quero. Eu tenho um anseio dentro do meu coração por causa da sua presença. Então, querido, vá buscando até que você possa achar. Mas vamos continuar, irmão, entendendo esse raciocínio, que Deus não necessita de nada. É nós que necessitamos. Deus não vai mudar por causa da nossa adoração. Aliás, a adoração, querido, ele tem no céu. Irmão, e eu acho fantástico quando a Bíblia trata a adoração dos céus. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, diz algo interessante. Diz assim, ó. E os 4 seres viventes, sendo cada um deles respectivamente, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que encontram assentado no trono, ao que vive do século dos séculos. Irmão, eu acho fantástico essa ideia aqui da adoração que existe no céu. Porque quando você começa a ler o texto por completo, parece uma reação em cadeia, querido. Os 4 seres viventes estão de dia e noite proclamando o seguinte: a santidade de Deus. Eles estão dando honra, glória e ações de graças a Deus. Isso aqui é muito interessante, querido. Eles estão adorando a Deus. Só que logo depois a Bíblia diz o seguinte: e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que encontra-se assentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos. Depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E, querido, eu acho muito impressionante esse texto. Logo depois que a Bíblia diz que os 24 anciãos estão se prostrando diante dele, depositando as suas coroas nos pés dele, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus, Senhor Deus, de receber a glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas. Então, querido, é impressionante quando você vê toda essa questão. Parece uma reação em cadeia, querido. Os 4 seres viventes estão lá proclamando dia e noite a santidade de Deus, estão dando honra, glória e ações de graças. Logo depois, a Bíblia fala dos 24 anciãos que estão prostrados diante dele, depositando as suas coroas
diante do trono dele. Irmão, de verdade, você acha que Deus tem necessidade de algum tipo de adoração aqui na terra, querido? Irmãos, tem adoração no céu, deve ser lindo, querido, tudo isso. Eles estão proclamando a glória de Deus, eles estão proclamando a santidade de Deus, eles estão 24 horas por dia trazendo esse tipo de adoração. E eu não estou falando de uma adoração limitada, igual eu e você, não, irmão. Então, assim, querido, adoração, irmão, não é algo que Deus tem necessidade, querido. Adoração ele tem no céu de qualidade. A Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse 19:1, de multidões, né? De multidões adorando. Então, assim, querido, a Bíblia fala de grande multidão que está adorando a Deus. Deus não tem necessidade, irmão. As pessoas acham que Deus ele tem a necessidade, né? Então, assim, querido, eu acho fantástico isso, porque a ideia de Deus é que a gente possa adorá-lo para que isso mude a nossa vida. Isso nos conecte com ele de uma forma poderosa. Outro efeito muito interessante, querido, que eu acho muito forte na questão da adoração é o quê? A adoração, irmãos, ela é um ambiente, ela trabalha e ela é conectada a um ambiente profético. Quando você começa a adorar, querido, naturalmente você vê que manifesta o profético, né? A adoração, ela tem uma conexão com algo que é profético. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal coisa, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito e profecia. João, querido, aqui ele está tentando adorar o anjo. Por quê? Porque ele está impactado, ele está impressionado com o anjo. E o anjo diz, não é para me adorar, não faça tal coisa. Ele está dizendo, eu sou conservo seu. Eu sou servo do Senhor. Então ele está dizendo bem claro, eu sou conservo seu, eu não posso receber nenhum tipo de adoração, né? E o anjo diz, adora a Deus. Mas eu acho interessante que quando ele diz adora a Deus, porque ele diz que o espírito, né, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, quando você olha essas coisas, existe uma relação muito forte, querido, entre o contexto de adoração e a liberação daquilo que é profético. Quando você começa a adorar, não é natural que exista, querido, esses propósitos de profecia, né, essa manifestação profética no meio. É interessante, querido, porque o Espírito Santo começa a trazer direção de uma forma muito forte onde existe um ambiente de adoração. A adoração, ela tem um poder, querido, de trazer essa conexão com aquilo que é profético. Por exemplo, tem um texto em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15, quando Eliseu ia pedir uma palavra para Deus, ele pede alguém para tocar. A música em si, né, ela tem um poder, uma conexão muito forte com aquilo que é profético. Então, querido, não é algo normal, não é simplesmente algo onde seja apenas música, né? Então, assim, querido, a música, ela traz algo. Quando a gente fala de música, ela está expressando algo. A música, ela traz debaixo de uma direção de alguma coisa, né? Então, assim, ela tem um ambiente profético por trás de tudo aquilo, né? Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, que essa... Olha Eliseu, olha que interessante. Ora, pois trazei-me um músico, e sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse assim, diz o meu Senhor, fazei nele, desse vale, muitas covas. Irmão, de verdade, ele não poderia trazer... vou pedir uma palavra profética. Deus tinha uma palavra profética para entregar. Amém? Então, assim, simplesmente ele poderia ter entregado. Não. Ele criou um ambiente para o profético. Então, assim, querido, quando se cria a questão da adoração, você vai viver um ambiente profético de uma forma diferente. Tem um texto, eu vou ler na NVI, em Atos capítulo 13, versículo 1, que fala quando começou a questão das missões, né? Antigamente já tinha as missões, mas aqui nós estamos falando de missões quando começa a missão intencional, quando a igreja se estabelece para começar a cumprir o propósito das missões. Em Atos 13, 1 diz assim, na igreja de Antioquia havia muitos profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Luciano, Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito, separai-me a Barnabé e Paulo para a obra e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Assim, depois de jejuarem e orar, impuseram as mãos e o enviaram. Que da Bíblia diz que eles estavam adorando.
Eles estavam debaixo de um ambiente profético, adorando, buscando a presença de Deus. Eles estavam reunidos ali, né, buscando e adorando a Ele. E a Bíblia diz, querido, que veio uma palavra profética. Veio uma palavra profética. E a palavra é: apartai-me para mim a Barnabé e Saulo para a obra do ministério. A direção do profético, ela veio enquanto existia um tempo de adoração, enquanto eles estavam reunidos adorando. E não vamos dizer que isso é coincidência? Não é. Não é, querido. O ambiente de adoração é um ambiente profético, onde Deus trabalha de uma forma poderosa. Então a gente precisa compreender essas coisas, tá? Então a gente precisa compreender, querido, que Deus ele manifesta o seu poder. Existem muitas coisas que são trabalhadas dentro de nós com a questão da adoração. Existem efeitos que são... Deus não precisa, querido, nenhum tipo de adoração. Irmãos, isso não vai mudar o coração de Deus, nem quem ele é, né? A Bíblia diz, por exemplo, que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Tiago vai dizer que nele não existe mudança nem sombra de variação. Deus não muda, querido, mas nós mudamos. O ambiente profético, o ambiente de adoração nos transforma. O ambiente de adoração, querido, ele muda, nós vamos ficando parecido com Deus. O ambiente de adoração que nos traz uma conexão, uma mudança de pensamento. O ambiente de adoração nos leva a estar mais próximo dele, querido. Irmão, e é interessante, querido, por quê? Não é Deus, irmãos, que não está querendo se aproximar. O anseio de Deus é que você faça a sua parte. Tiago vai dizer algo muito interessante. Ele diz: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Nós podemos dizer que é uma reciprocidade, é uma linha de reciprocidade. Deus está dizendo: você se aproxima e eu vou me aproximar. Então essa conexão, querido, ela é muito bem estabelecida através do louvor e da adoração. Irmãos, Deus quer, querido, que você realmente tenha um relacionamento profundo com Ele. Que você o conheça, que Ele se manifeste a você de uma forma poderosa. E isso, querido, não tem nada melhor para que a gente possa viver o profético do que o louvor e a adoração. Esse relacionamento com Deus, algo diferente da parte de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.